Pronto, Fernanda, estamos ao vivo. Bom dia, Pedro. Primeiro quero te Bom agradecer dia. a disponibilidade, de ofertar essa palestra para os associados da Amages. O tema me parece que é bem atual, salvo engano, essa semana mesmo teve aumento da taxa de juros, na reunião do Anteontem, na quarta-feira. Anteontem, exato. E isso me parece que às vezes é até não sei se é só no Brasil, é uma tendência mundial em função das tentativas de se frear um pouco o aumento da inflação, né? Exatamente. Então, é um fenômeno que a gente vê acontecendo e por isso o nosso interesse, no assunto da palestra de hoje, que é uma visão sobre o aumento da taxa Selic, como isso consegue, a gente pode usar isso nos nossos investimentos a nosso favor, né? Então, é isso, Pedro. Obrigada, tá? A Amages agradece. Lembro aos associados que a gente tem um convênio com a empresa Rio Claro, tá? Com base nesse convênio, eles oferecem 30% de desconto para os associados da Amages na contratação de um plano de financiamento, de planejamento financeiro, tá? E aí, quem tiver interesse, lógico, entra em contato com eles depois. Então, é isso, Pedro, fica à vontade, tá? Perfeito, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado a mais, é uma parceria que a gente já tem há algum tempo, muito bom estar junto com vocês, assim, e agradecer muito esse espaço para a gente tentar trabalhar sempre juntos aí, e falar que a Rio Claro está sempre à disposição, a gente tem, como você falou, convênios, vantagens para os juízes, para os associados da Amages, e a ideia hoje é realmente falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Não só o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas também a importância disso, né? Então, a ideia hoje é começar do início, entender bem o efeito dos juros e para que serve os juros dentro da economia, até o ponto de o impacto que está tendo no mundo hoje, o impacto que tem nos seus investimentos e como que a gente consegue investir melhor nesse cenário. Então, vou compartilhar aqui um pouquinho a tela para a gente começar a apresentação. Então, vamos lá. Primeiro, me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Pedro Jobim, eu sou consultor financeiro, sócio da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora de investimentos aqui de Brasília, né? Começamos lá atrás como consultoria financeira, hoje evoluímos, somos a maior gestora de carteiras administradas em Brasília. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho o que é que existe nesse mundo dos investimentos, o efeito da realidade que a gente está vivendo hoje, né? Que é incrível a velocidade que está mudando do que era há pouco tempo atrás. Eu fiz essa mesma palestra há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, e ela se chamava Juros e Ciclos Econômicos no contexto de juros baixos, né? Que no Brasil a gente teve o menor juros da história do Brasil, bem de longe, né, da realidade que a gente tinha, com a taxa Selic em 2% ao ano. E agora a gente está voltando aí para patamares da crise ali, perto dos 13% ao ano de juros, e num cenário que não é uma crise só nossa dessa vez, é uma crise mundial. E aí, para começar a falar sobre isso, a gente tem que falar sobre inflação. Então, é uma coisa que o brasileiro conhece bem, quem é mais velho, então, conhece bem até um dos casos mais esdrúxulos de inflação da história mundial, né? Foi a inflação brasileira, a superinflação brasileira, e como que isso afeta a nossa vida, né? A inflação é algo natural do ciclo econômico, da economia moderna, né? Desde que se criaram juros, que se criaram os empréstimos,
é natural que a gente, com papel moeda, a gente tenha algum tipo de inflação e é até saudável para a economia. Mas também ela tem um efeito muito pesado quando ela é muito alta e impacta diferentemente cada pessoa. O que a gente vem vivendo hoje, né, é muito fruto do que vem acontecendo na economia, né? Existe toda uma especulação, uma teoria monetária, a teoria monetária moderna, exatamente é a principal discussão no meio econômico de que até que ponto a gente pode imprimir dinheiro no momento de crise, como foi feito como nunca antes durante a pandemia, e não causar uma superinflação, né? O dinheiro, assim como qualquer outro ativo, ele tem um valor relativo a outros investimentos, a outros ativos. No Brasil, a gente tem o real, lá fora a gente tem o dólar. A moeda, ela não tem um valor intrínseco em si, né? Ela é só um pedaço de papel, mas a gente acredita que ela tem um valor e a gente usa essa moeda para medir o valor das outras coisas. Mas a gente vê o valor dos outros ativos mudando, mas esquece que muitas vezes é o valor da própria moeda que está mudando, né? Então, a gente mede o IPCA, como a gente não tem uma unidade de medida para medir o valor do dinheiro, a gente pode comparar com outros dinheiros, né, que é comparar o real com o dólar, o real com o euro, mas que tem vários fatores além da inflação que afetam nisso, e pode medir através de uma cesta de produtos. Então, a gente tenta entender o que é a inflação quando a gente mede o IPCA, quando a gente mede outros índices de inflação, o IGPM, o IPX, então entender quanto que está sendo esse impacto. Nunca vai ser um impacto real na vida de cada um tem uma inflação, um peso diferente, dependendo de qual é a sua cesta de consumo, de para que serve o seu dinheiro, mas ela, sem dúvida, vem aumentando muito no Brasil e no mundo, né? A gente teve um período de muita inflação na última crise, por uma série de problemas internos econômicos, e agora a gente está vivendo um período de inflação junto com o resto todo do mundo, tanto pelo que a gente fez aqui, quanto pelo que aconteceu no resto do mundo. E a inflação, o principal objetivo da taxa de juros, né, dos bancos centrais, com a taxa básica de juros, é controlar a inflação. Então, dentro do ciclo econômico, você tenta arrefecer ali as crises e os momentos de euforia utilizando a taxa de juros, que nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, a gente entende mais ou menos o impacto, tem gente que não sabe nem explicar bem o que é a taxa Selic, para que ela serve, mas basicamente a maneira mais simples de entender é o preço que o Banco Central está cobrando para dar dinheiro, injetar dinheiro dentro da economia. Então, a taxa Selic ela é uma meta que o Banco Central tem, né? Não é imposta à economia, mas ele consegue controlar ela de uma forma muito simples dentro da ferramenta que ele tem, que é comprando e vendendo títulos públicos ao mercado. Ele consegue, aumentando a oferta de títulos públicos, injetar mais dinheiro na economia, que necessariamente diminui a taxa básica de juros. Se o Banco Central está emprestando barato, eu vou pegar, ele é a referência ali, eu vou pegar dinheiro emprestado, né? A pessoa física não consegue fazer isso, mas o banco consegue ir direto ali na fonte e pegar o dinheiro. Então, vai ser o norte para todo o resto das taxas que vai ser utilizado. Se o Banco Central começa a cobrar mais caro, que é o que está acontecendo agora, a taxa de juros aumenta e aí ele suga dinheiro da economia, porque ele também está pagando mais de juros. Então, se não faz sentido eu emprestar dinheiro para alguém cobrando 10% de juros hoje, se eu posso emprestar para o Banco Central, comprando para o Tesouro Brasileiro e ganhar 12, 13% de juros. Então, ele norteia tudo o que está acontecendo e, pensando nessa forma, a gente começa a entender que uma taxa mais alta freia toda a economia e suga dinheiro da economia, porque se eu vou fazer um empreendimento, vou investir na economia real, vou abrir uma empresa, vou fazer um negócio, eu vou necessariamente pedir uma taxa de retorno muito mais alta, porque senão eu vou comprar título público e ficar em casa, curtir, sem ter trabalho nenhum. Não faz sentido eu abrir um negócio que vai me dar 12, 13, 14, 15% ao ano,
se eu posso ganhar certeiramente, sem dúvida nenhuma, sem risco nenhum, esse mesmo valor no mercado financeiro, com títulos muito seguros. Então, isso é um ponto para a gente começar a entender como funcionam os ciclos econômicos e como a taxa de juros afeta nisso e como vem funcionando a economia do mundo inteiro hoje, né? A gente tem sempre uma onda nesses ciclos econômicos do mundo, né? A média entre uma recessão e um crescimento, ele tem sido em torno de 7, 8 anos, para você ter um ciclo menor. Tem estudos que mostram ali um ciclo muito maior e mais que tem um efeito muito grande, que é entre 70 e 100 anos, e a gente pode estar vivendo exatamente esse ciclo agora, depois da crise de 1929, né? Tem muita especulação sobre isso. Mas, claro, a economia moderna é muito diferente do que a gente tinha há 70, 100 anos atrás, então não dá para prever isso exatamente. Mas esse pequeno ciclo é muito fácil de entender. A gente tem, em geral, um momento de expansão, crescimento, em que a gente começa a aumentar a confiança ali na economia, os ativos se valorizam, o desemprego cai, a renda aumenta. Esse momento, normalmente, a gente está com juros baixos, o que incentiva a economia a crescer, mas isso naturalmente gera inflação, a renda aumentar, mais dinheiro circulando na economia, as empresas crescendo, as pessoas começam a gastar mais, a demanda começa a aumentar e aí a inflação começa a vir. Isso começa ali a ter um exagero de sentimentos, um exagero de crédito, as pessoas se alavancando muito dinheiro na economia advindo de crédito, de empréstimos, você começa, uma hora isso tem que ser pago. E aí, se a gente cresce mais acelerado pelos juros baixos, em algum momento a gente vai ter que crescer menos para pagar essa dívida. E aí é onde começa a acontecer a desaceleração. Então, a gente já tem salários que estão muito altos, começa a ficar muito caro investir, começar novos ativos, a inflação começa a aumentar bastante, os ativos começam a ficar super valorizados, um endividamento muito alto. Isso é um cenário no Brasil. A gente acabou que, quando estava entrando nesse cenário de expansão, começou a pandemia. Mas se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, ele está vivendo exatamente isso, assim, ativos extremamente supervalorizados, a economia, muito dinheiro entrando na economia e acima disso ainda você teve o Banco Central imprimindo dinheiro e comprando ativos na economia e tentando manter um crescimento que não para há mais de 10 anos da maior economia do mundo, principalmente um crescimento meio que não tão real, né, que é no mercado financeiro. Então, acaba que você, depois disso, tem necessariamente que viver uma recessão para se corrigir, mesmo que seja algo menor, algo não tão grave, mas é uma correção natural da economia. Então, à medida que a inflação sobe, o objetivo do Banco Central, o objetivo da política monetária é proteger o valor do dinheiro. Então, não posso continuar imprimindo dinheiro, continuar incentivando a economia num cenário de inflação alta, senão vou criar uma hiperinflação. Então, a gente começa um cenário de recessão, em que os juros começam a aumentar, o crédito fica escasso, aquelas empresas que não eram tão eficientes começam a fechar, empresas que não têm um payout, não têm um lucro significativo para poder viver num cenário de juros altos, e aí você aumenta o desemprego e passa a ter uma deflação, né? Ou, se não uma deflação, um arrefecimento da inflação naquele momento que você tem menos dinheiro circulando na economia, o dinheiro mais caro e uma confiança mais baixa nos agentes econômicos. E com isso, depois você abre o processo, né, que foi exatamente o que a gente viveu ali em 2016 até 2019, de começar a voltar a confiança, de ter uns juros mais baixos, da inflação não ser algo tão preocupante assim, para a gente poder voltar a investir na economia, voltar a ter um momento melhor ali, né? E ter aquele crescimento à medida que você vai ali baixando os juros e aumentando a confiança nos agentes econômicos. E aí vamos pensar o que aconteceu no cenário atual dentro de tudo isso, né? A gente tem
juros no Brasil subindo muito, né? Então, o que aconteceu aqui foi bem icônico nesse tempo, né? Se a gente olhar o histórico da taxa de juros e da inflação no Brasil, né? Aqui nesse gráfico, a linha roxa é a taxa de juros no Brasil, a taxa Selic, e embaixo a linha azul clara é o IPCA, é a inflação. A gente vai ver que a gente sempre teve juros reais. Isso é necessário até para a gente conseguir captar investimento no Brasil, para um agente do exterior, para o investidor externo investir aqui, ele vai querer um prêmio, né? Ele vai querer um ganho real, porque senão ele vai investir num país mais seguro, um país mais desenvolvido. Então, essa diferença aqui é o que eu ganho investindo na taxa Selic em relação ao que eu estou perdendo para a inflação. E pela primeira vez na história, pelo menos desde o início do Plano Real, né, que a gente tem a taxa de juros abaixo da inflação, e muito abaixo, né? A gente viveu aqui um período em 2020, início de 2021, em que a taxa de juros estava em 2, enquanto a gente estava vivendo com inflação a 8, 9, 10% ao ano. Então, a diferença ficou muito grande, né? E o Banco Central teve que correr muito rápido para ter. Se a gente olhar os últimos aumentos das taxas de juros, né, mesmo ali na crise de 2014, foi muito mais gradual do que o que a gente está vendo agora, a velocidade com que se aumentou os juros. Isso tem um efeito em tudo, em todos os ativos que são precificados de acordo com a taxa de juros. E ninguém acertou isso aqui no mercado financeiro, né? A gente sabia, todo mundo sabia que a taxa ia voltar para 6, para 7, vou mostrar o gráfico das expectativas no passado, mas ninguém imaginou que a gente estaria em 2012, já com 2012, 2022, já com taxas próximas de 13% e talvez passe, inclusive, de 13%. Mas isso não é algo que aconteceu só no Brasil, né? Essa questão da inflação ter subido tanto. Algumas pessoas avisaram se existia uma expectativa de que se teria inflação. A gente teve uma impressão de dinheiro muito grande no mundo, muito dinheiro entrando na economia, mas o que está acontecendo hoje no mundo desenvolvido não se via desde a década de 70, na época do choque da crise do petróleo. Então, quem trabalha hoje no mercado financeiro, quem está hoje ativo nesse ponto, nunca viu ao vivo, né, os Estados Unidos ter uma inflação de 8,5%, a Europa ali uma inflação perto de 7, 8%, dependendo do país, inflações em países desenvolvidos, isso, embora no Brasil a gente esteja relativamente acostumado, é algo inimaginável e muito longe da realidade deles, uma desvalorização tão grande da moeda. Inclusive, a gente vai ver também o dólar vem se fortalecendo, né, como sempre quando os juros aumentam por lá, mas moedas muito fortes, tendo uma volatilidade muito grande em relação ao dólar, que é a principal moeda do mundo. E aí, se a gente olhar o que aconteceu lá fora, dá para entender bastante o efeito disso, né? A gente tem que, desde 2020, a gente imprimiu quase 25% de todos os dólares que estão em circulação no mundo hoje, né? Esse gráfico ele mostra o balanço dos bancos centrais os principais bancos centrais do mundo, né? Então, se você olhar ali no início da crise, os bancos centrais começaram a comprar, não só como o mundo desenvolvido já estava com juros muito baixos, eles não têm como abaixar juros de forma agressiva como o Brasil fez, eles começaram a comprar realmente ativos direto na economia e adicionar isso ao balanço deles, né? Que na prática é você imprimir dinheiro e jogar dentro da economia. Então, o Banco Central cria dólares do nada e compra ativos, ações, debêntures, títulos que antes ele não podia comprar e adiciona isso no balanço dele e, na prática, ele está distribuindo esse dinheiro dentro da economia para tentar incentivar a economia. Foi uma preocupação muito grande no início da pandemia com isso e talvez a gente tenha realmente errado a mão ali, né? Então, assim, o objetivo
Banco Central é proteger o valor do dinheiro. E se a gente está com uma inflação tão grande no mundo inteiro hoje, ele está falhando exatamente nisso. A gente pode olhar aqui o M3, né? O M3 é a base monetária total dos Estados Unidos, né? E dos Estados Unidos, no caso, o dólar, que é a moeda circulante, a moeda mundial. A gente tem que 30% de todos os dólares do mundo foram criados desde da pandemia, do início da pandemia em 2020. Então, é realmente um impacto muito grande. No Brasil não foi diferente, a gente também criou muito dinheiro nesse período, não tão rápido, não com tanta intensidade, porque a gente não tem abertura para isso, nossa moeda não tem força para poder fazer isso, mas também aconteceu. E aí, o efeito disso é muito claro ali, você vê a inflação disparando. Então, aqui é a inflação dos Estados Unidos, né? A gente vê aqui no final o que está acontecendo, chegando ali acima já de quase 19%, e que é algo que não acontecia desde os anos 70, quando a gente teve os dois choques das crises do petróleo, né? Então, a gente, para uma inflação desse patamar, foi no primeiro choque, no segundo choque do petróleo, lá atrás, quando a gente vivia num mundo, inclusive, muito diferente do que a gente vive hoje. Antes disso, nem em 2008, nem na crise de 99, nada disso chegou perto da inflação que a gente está tendo hoje. E isso a gente consegue entender olhando os juros agora, o que é que está acontecendo, né? Então, aqui a gente está mostrando os juros nos Estados Unidos, as expectativas de juros nos Estados Unidos, que são medidas pelos bonds, os títulos públicos americanos, né? Se você pegar os títulos mais longos, os juros foram caindo ao longo do tempo, né? Ao longo das últimas 2 décadas, e reverteram essa tendência de forma bem acentuada agora. Os títulos mais curtos estavam praticamente em zero, ali bem perto de zero, e agora estão disparando para cima o quanto eles estão pagando. Isso aqui também suga dinheiro do mundo inteiro. Então, o mercado financeiro, eu investia em ações porque não tinha como ganhar dinheiro em outro lugar, principalmente em moeda forte. Agora, eu passo a ter a maior economia mundial me pagando bem em títulos públicos, eu não vou fugir. Não vou, para que eu vou correr risco, vou investir, vou empreender, se eu posso ganhar mais dinheiro da forma mais segura possível. Então, você vê que isso tem um impacto muito grande no crescimento mundial. Então, nesse quadro, a gente mostra, quem está em amarelo, a expectativa é uma contração já em 2021, agora em 2022, são países que você tem uma expectativa de não crescerem. Apenas os que estão azul ainda têm uma expectativa positiva de crescimento esse ano. E quando a gente olha para o Brasil, a gente começa a ver bem aqui na nossa realidade o que é que aconteceu na nossa história. Então, aqui você tem as curvas de juros, né? Você teve lá atrás, em 2000, na última crise, os juros chegou lá perto de 15%, né? A gente tinha uma expectativa muito pessimista internamente aqui com o Brasil, né? De o que poderia acontecer, mas você tinha um consenso ali das curvas de juros futuros e presentes, né? E essa curva começou a abrir, né? A gente começou a entender que no curto prazo os juros ia ser mais baixo, mas no futuro os juros ia ser mais alto. Quando a gente olha para isso aqui é o cenário das previsões, né, do que se acreditava na economia a partir em 2021. Então, a gente achava que os juros ia subir, era consenso dentro do mercado, se trabalhava com juros mais altos para o futuro. Então, lá no final de 2020, no início de 2021, você acreditava que os juros em 2023 seria perto de 4%, que os juros em 2026 seria em torno de 6% e subiria ali até 8%, mais ou menos, até 2035. É natural que essas curvas mais longas sempre estejam maiores que as mais baixas, porque são as curvas que a gente usa para trabalhar realmente o dinheiro dentro da economia. Então, se eu for te emprestar dinheiro até 2035, eu vou cobrar mais juros do que se eu te emprestar até 2023, porque o risco é maior, de uma pessoa ficar com meu dinheiro por um prazo mais longo. Mas, a partir ali, principalmente do meio do ano passado, a gente teve
uma escalada gigantesca das expectativas de juros, né? A gente já entendeu ali cada vez mais cedo que os juros ia muito mais longe do que a gente imaginava, também porque a inflação ia ser muito mais persistente. E acontece uma coisa quando isso acontece, que a gente está vivendo hoje, que é um sinal também muito pessimista, que é a curva de juros mais curta, né, que é de 2023, ultrapassar todas as outras. Isso é um sinal muito ruim, porque, como eu falei, é natural que eu ganhe mais, cobre mais juros, né, para algo de longo prazo. Quando eu estou cobrando mais juros no curto prazo, além de tudo, é um sinal para a economia de que é melhor você não fazer nada agora para poder pegar dinheiro mais barato no, no, não, no seguinte, ou no futuro seguinte. Então, é melhor você pegar, ficar agora, investir, esperar e deixar para empreender depois, em algum outro momento. Porque a incerteza no curto prazo é muito maior do que a incerteza no longo prazo. E aí eu fui refazer essa palestra, essa mesma palestra que eu fiz há alguns anos atrás, e resolvi manter o slide da palestra anterior aqui para a gente ter uma ideia do que é realmente esse impacto, né? Então aqui isso aqui é o Boletim Focus de 27/11/2020, né? Final de 2020. Isso aqui é o que era esperado para a economia brasileira lá em 2020, o que era esperado para a economia brasileira em 2022. Seria uma inflação de 3,5%, a gente já está acima de 11%, nos últimos 12 meses, um PIB crescendo 3,5%, recuperando da pandemia. A gente já hoje vê que provavelmente esse ano a gente não vai crescer, pode até encolher. O dólar a 5, realmente está próximo de 5, mas com muita volatilidade, uma taxa Selic de 4,5%, que realmente está completamente fora de onde a gente chegou. Você vê isso aí, o Boletim Focus ele é montado com consenso dos principais economistas do Brasil. Eles são perguntados dentro das análises deles, onde eles esperam que a economia esteja, e erramos bem feio nesse ponto. Quando a gente olha para o que aconteceu, para como está esse mesmo boletim hoje, a gente espera uma inflação alta aqui no Brasil ainda, que seja melhore por causa do aumento dos juros, mas pode ser que não melhore. A gente está muito pressionado pelo exterior, um crescimento muito pequeno, que também tem perspectivas talvez de piorar, o dólar bem acima do que está hoje, né? Então também um pessimismo em relação ao valor do real e uma taxa Selic ele chegando perto dos 13%. Quando a gente olha para o futuro, ainda se tem um otimismo ali, que as coisas começam a melhorar, mas também vendo o passado, a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas espera-se que as taxas comecem a cair, estejam bem menores no futuro. Vamos ver, tentar entender ao longo do que for acontecendo. E aí agora vamos entender o que isso reflete nos nossos investimentos, né? As taxas subindo, como a gente falou, sugam o dinheiro todo da economia para ir para a renda fixa, para ir para outros ativos, e em 2021, basicamente, tudo se desvalorizou, tirando aquilo que era atrelado à taxa Selic, que são os títulos mais conservadores, os pós-fixados, que entra CDBs pós-fixados, cotas remuneradas, poupança, etc., Tesouro Selic, todo o resto se desvalorizou, né? Embora a gente tenha tido uma inflação alta, até os títulos de inflação se desvalorizaram bastante, né? Que são o Tesouro IPCA, o mais curto e mais longo, porque na hora que a taxa de juros sobe, o título diminui o preço dele para compensar essa diferença de taxa. Quando a gente olha para os fundos multimercados, em geral, eles tiveram uma performance bem ruim, né, bem próxima ali do CDI, muitos se desvalorizaram, principalmente no segundo semestre. No mercado financeiro, pouca gente teve alguma performance interessante. A bolsa caiu muito e a única coisa que se valorizou muito no mundo inteiro foram as ações americanas, exatamente por causa dessa injeção gigantesca de dólares na economia, mas que se reverteu de uma forma muito rápida em 2022.
quando a gente começa, vamos olhar aqui um pouquinho antes o efeito dos juros na moeda, né? Aí a gente começa a falar um pouco de coisas interessantes, né? Para o Brasil. O cenário que a gente está vivendo hoje, a gente já aumentou os juros, isso enquanto o resto do mundo está começando a aumentar agora. Então, a gente saiu na frente. Talvez a gente tenha errado primeiro e consertado o erro mais cedo do que o mundo está consertando agora. Então, como o nosso juro já subiu, a gente teve uma valorização da nossa moeda, enquanto no mundo inteiro o mercado o dólar tem se valorizado em relação a outras moedas, né? Então, o real ganhou em torno de 12% de valorização esse ano, isso já falando de valores perto de hoje, né, que a gente está conversando no dia 6 de maio, embora tenha subido bastante desde as mínimas, né, o real chegou ali perto de 4,60, agora já está chegando perto de 5,10 de novo, mas mesmo assim está bem longe dos 5,80 que a gente chegou. Então, a moeda que mais se valorizou no mundo, isso vem muito exatamente da atratividade nos juros reais que a gente já está entregando na economia, enquanto outras economias não conseguem entregar. Mas isso tem um efeito muito forte na Bolsa de Valores também, embora a gente também tenha tido uma performance positiva na Bolsa esse ano por causa de vários outros fatores. Mas a gente consegue ver de forma muito clara o efeito dos juros na moeda. Na hora que os juros caem, a moeda sobe. Na hora que os juros caem, a Bolsa sobe. Na hora que os juros sobem, a moeda se valoriza, né? Na hora que os juros sobem, a Bolsa tende a cair, né? Que foi essa queda bem significativa ali da nossa bolsa depois que a gente tinha se recuperado no começo do ano, na hora que a gente teve realmente o impacto dos juros acontecendo. Basicamente, eu fujo do risco, eu exijo que aqueles ativos tenham um preço menor para eu poder ter um ganho maior, senão eu prefiro ir para a renda fixa e para os títulos públicos. E aí é onde entra realmente a grande oportunidade que eu quero falar hoje, quero falar um pouco mais rápido dessa parte dos ativos, mas é como investir nesse cenário, como aproveitar e surfar esse ciclo de juros, sejam eles maiores ou menores. No Brasil, quem fez isso da forma correta ganhou muito dinheiro e ganhou mais do que se tivesse correndo mais risco. Então, quem investiu na bolsa, quem investiu em ativos mais arriscados, ganhou bem menos do que quem investiu em títulos públicos no longo prazo, correndo muito mais risco. Se soube surfar isso da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é como entender bem a renda fixa, né? A gente falou, é muito ruim juros altos para a economia, porque é bom para o investidor e que é muito fácil ganhar dinheiro, corrigir o seu dinheiro pela inflação, ganhar juros reais sem fazer nada. Para que eu vou tentar produzir e criar dentro da economia? Então, como que a gente deve investir nosso dinheiro? Da mesma forma, eu quis trazer aqui, naquela mesma palestra que a gente fez lá atrás, que eu mostrei o Boletim Focus, como estavam as taxas do Tesouro no final de 2020. Então, você tinha os títulos pré-fixados pagando 5,6% ao ano, os títulos em inflação pagando IPCA mais 2,5%, que não é uma taxa interessante de forma nenhuma, né? Uma carteira eficiente de investimentos, ela tem que render ali pelo menos 4%, 5% ao ano, de forma conservadora, acima da inflação, para eu ter um ganho real e conseguir gerar um patrimônio no futuro. E o Tesouro Selic, pagando, como sempre, a taxa Selic. O que aconteceu de lá para cá? Agora a gente tem os títulos mais curtos pré-fixados rendendo 12,3, mais que o dobro do que estavam rendendo antes. Isso significa que o título se desvalorizou, que ele está muito mais barato para comprar agora. Se eu comprar agora, até 2025, meu dinheiro vai render quase 1% ao mês, todo mês, sem risco quase nenhum, né? Ele vai ter, se eu vender o título antes, ele tem uma volatilidade muito grande, mas se eu segurar até o final, eu vou ganhar essa taxa, que agora sim começa a ser interessante, e ela reflete em todos os outros títulos também na economia. Então, se comprar um CDB, comprar um LCA, comprar uma debênture, eles vão estar todos pagando mais do que isso, senão não faz sentido eu comprá-los. É a mesma coisa os títulos IPCA, estão rendendo ali entre 5%, 5,5%, 6% ao ano, e
inclusive não chegaram ainda a 6, né, que é um valor bem icônico, mas quando chegarem passam a ser muito mais atrativos, inclusive, e o Tesouro Selic, como sempre, pagando a taxa Selic mais um pouquinho. Para a gente entender a dinâmica de como isso funciona, né, eu falei que os títulos se valorizam e desvalorizam, a taxa do título, ela nada mais é do que o valor presente do título, quanto que ele para ele virar um certo valor no final, no vencimento do título. Então, quando eu aumento a taxa, eu tenho que ter um valor menor no valor do título. Então, a volatilidade, principalmente dos títulos mais longos, né, é muito grande. O valor que rendendo 2% ao ano vira 1.000 lá na frente, dependendo do título, ele tem um valor final diferente, é muito maior do que o valor que rendendo 7% ao ano vira 1.000. Então, quando aquele mesmo título, no caso aqui a gente está olhando para o gráfico do título IPCA 2035, quando ele pagava uma taxa, um PU de 7,8 ali no pior momento da crise em 2015, o valor dele era ali em torno de um pouco mais de R$ 500. Quando essa taxa caiu ali no momento de mais otimismo, ali em 2019, para perto de 3% ao ano, abaixo de 3% ao ano até, esse título estava valendo ali quase R$ 2.000. Isso aqui é um ganho de quase 300% dentro do valor do título. É um valor, um ganho de bolsa de valores com um ativo que é livre de risco. Se eu precisar vender ele mais cedo, posso ter momentos que eu perco muito dinheiro, que, por exemplo, os títulos desvalorizaram quase 30%. Aqui também se desvalorizaram bastante, mas ele nunca vai valer zero, ele nunca vai quebrar, ele nunca vai cair 80%, e se eu manter ele até o final, se eu comprar um título hoje que paga IPCA mais 5,5%, em 2035 eu vou ter mais que o dobro do meu dinheiro e corrigido pela inflação mais 5%. Então, é um ativo que, para quem tem visão de longo prazo, eu posso usar protegido no longo prazo, eu invisto nele, e se eu ganhar dinheiro rápido, eu posso vender mais cedo, ou seja, se os juros caírem, se esse PU voltar para baixo, isso aqui pode valorizar 100%, 200% em 2, 3, 4 anos, e se isso não acontecer, eu já estou ganhando um juros real excelente para minha aposentadoria, para minha carteira de investimentos ali, acima de 5,5% ao ano, corrigido pela inflação. Então, são ativos que eu posso usar fazendo uma especulação segura de médio prazo. Posso ganhar muito dinheiro e com um ativo muito seguro. Os títulos públicos são bons para fazer isso porque eles têm liquidez total, né? Porque o próprio Tesouro garante a recompra deles a qualquer momento, e também porque existem títulos muito longos, tem títulos 2045, 2055, então eu consigo, esses títulos são muito mais voláteis, mas eu consigo travar esses juros durante um período muito bom. Então, se eu quiser só comprar sem especular, mas eu acho que é interessante, eu quero garantir que eu vou ter inflação mais 5,5, mais 6 agora, eu consigo fazendo isso. Ou usar outros títulos, né? Então, o que a gente fez aqui na Rio Claro, principalmente junto com os nossos clientes, foi ao longo de 2020, 2021, a gente estava tendo um rendimento muito baixo e até abaixo da inflação nos títulos pós-fixados, porque o juros estava em 2, mas em vez da gente fazer como muita gente fez, que foi correr para a renda variável, foi aumentar muito o risco da carteira, aumentar a volatilidade, a gente pegou ali títulos que rendiam muito bem, né? Para o banco pagar 140%, 150%, 160% do CDI num cenário de juros a 2 é algo que não tem barato para ele. Agora, num cenário de juros a 13, começa a ficar impossível. Então, você achar um título que paga 140%, 200%, 160% do CDI hoje é praticamente impossível. Mas quem pegou isso no ano passado está tendo ativos que estão rendendo 15%, 16%, 17% ao ano. E agora fazer exatamente o contrário, né? Sair um pouco dos títulos pós, que na oferta é ruim, e começar a buscar títulos pré-fixados, que pagam IPCA mais 7%, que pagam 14%, 15%, 16% ao ano e que vão durar durante um certo tempo, porque no próximo ciclo de juros, se eu peguei um ativo que paga 14% ao ano, 15% ao ano, quando os juros voltarem a cair, se eles voltarem a cair,
eu vou ter um ganho real muito grande. Se eles não voltarem a cair, eu estou tendo já um ganho interessante. Os títulos mais seguros para fazer isso são os títulos IPCA+, porque eles garantem que você vai ter um ganho real, pelo menos. Pode ser que os juros não caia, que o juros suba mais ainda, que a inflação piore muito mais do que a gente imaginava. Pelo menos essa parte pós-fixada, que é fixada ao IPCA, protege a sua carteira. Se o contrário acontecer, a inflação diminuir e os juros caírem, você pode ganhar muito dinheiro muito rápido, ou pelo menos vai ter um juros real significativo que você não vai conseguir mais na hora que esses juros caírem. E o outro ativo que eu quero mostrar para vocês são os fundos imobiliários. Esses são ativos muito seguros, né, muito interessantes, que o brasileiro vem aprendendo a gostar muito, principalmente aquelas pessoas que estão começando na Bolsa de Valores, começando a entender o mercado financeiro e que antes gostavam de investir apenas em imóveis, que achavam que era a única possibilidade segura de investimento, quando na verdade são muito mais voláteis do que a renda fixa, por exemplo, que uma carteira bem diversificada, mas você não vê tanto essa volatilidade. Os fundos imobiliários eles são muito fáceis de precificar, né? Ao contrário das ações, que eu tenho que entender quanto que aquela empresa vai crescer, lucrar, como funciona a operação, todo um valuation toda uma dinâmica de uma empresa. Quando eu vou avaliar um fundo imobiliário, a única coisa que eu quero de verdade saber é quanto que ele vai me pagar de aluguel. Quando eu estou investindo num imóvel como investimento, eu quero saber o fluxo futuro de caixa dele, quanto que ele vai pagar, quanto que os inquilinos pagam, como que é corrigido esse contrato, e fica fácil determinar o preço desse ativo. Eu vou comparar ali dentro do baixo risco que ele tem, né, em geral, qual é o prêmio que eu quero ter em relação aos títulos públicos. E aí eu travo ali, na hora que eu compro, viro dono de uma parte daquele imóvel, um aluguel mensal que eu vou receber daqueles inquilinos, com muito mais segurança do que qualquer imóvel que você possa comprar, a não ser que você seja um bilionário, né? Porque nos fundos imobiliários você está comprando ali um pedaço de um grande arranha-céu na Faria Lima, um pedaço de um shopping, um pedaço de um conglomerado ali de galpões logísticos. Então, você está realmente investindo em imóveis do melhor nível possível dentro do mercado financeiro. E eles também seguem de forma bem linear o que acontece com juros. Por quê? Porque eu estou precificando esses ativos comparando com as outras opções, e a principal opção, que é o ativo livre de risco, é a taxa Selic. Então, na hora que os juros caem, esses ativos se valorizam. Na hora que esses juros sobem, os ativos desvalorizam. Por quê? Se eu estou aceitando hoje ganhar 0,5% de aluguel, né, para investir no fundo imobiliário, e o Tesouro começa a me pagar 0,8%, eu exijo que o fundo imobiliário passe a me pagar 0,9%, 1% ao mês. Como o aluguel não muda, ele muda, claro, corrigido pelo IGPM, corrigido pela inflação de acordo com o contrato de cada imóvel, mas ele se mantém relativamente constante. O que muda é o valor das cotas. Então, o que aconteceu foram que os fundos se valorizaram muito quando os juros caíram e agora eles estão se desvalorizando novamente com essa alta dos juros. Então, abre uma porta. Hoje, você montando uma carteira de fundos imobiliários, por exemplo, você consegue travar ali uma rentabilidade de 0,8%, 0,9%, 1% ao mês para o resto da vida. Então, se eu investir, quero me aposentar agora só com uma carteira de fundos imobiliários, né? A gente não recomenda isso de forma nenhuma, porque tem muita volatilidade, é importante diversificar a carteira, mas se eu fosse, hipoteticamente, colocar todo o meu dinheiro em fundos imobiliários, eu teria ali 1% para o resto da vida daquele dinheiro. O montante principal vai balançar de acordo com o que acontecer com juros, pode ser que se valorize muito se os juros caírem, pode ser que fique relativamente estável se os juros subirem, ou se os juros subirem muito, caia um pouco, mas não ainda tem um valor intrínseco ali do imóvel, então é muito difícil, a não ser que o prédio caia, que você perca um valor considerável do que foi investido, e você trava aquele dividendo mensal. Então, vamos dizer que eu vou investir agora R$1 milhão em fundos imobiliários, eu vou ganhar R$10 mil
corrigidos, que vão ser corrigidos pelo IGPM ao longo dos próximos anos, para o resto da minha vida, e aquele R$1 milhão pode ser que vire 2, pode ser que vire 800, mas eu consegui o meu objetivo, que é gerar renda. E se eu tiver um ganho muito grande, eu posso rebalancear essa carteira depois, vender uma parte dos ativos. A gente pode ver isso muito bem com a dinâmica dos dividendos desses investimentos ao longo do tempo. A gente teve os juros subindo muito, né, do quanto era pago, né, o dividend yield, a média dos aluguéis pagos estava ali em torno de 11% ali no final da crise que começou em 2014, caíram muito, né, para perto de 5% ao ano no ano passado, em 2020, né, e agora dispararam exatamente porque os fundos se desvalorizaram e muitos começaram a pagar mais, porque corrigiram os seus aluguéis pelo IGPM, porque os shoppings começaram a reabrir, as lajes também começaram, os escritórios começaram a voltar, então ao mesmo tempo a gente tem os aluguéis aumentando e os fundos diminuindo de valor. Então tem muita oportunidade nesse mercado também e é uma ótima maneira para a gente travar juros, né? Então é um momento interessante, tanto usando títulos públicos, quanto títulos privados, quanto fundos imobiliários, um momento para eu falar, olha, não, né? Agora, para quem não começou ainda, é a hora de você montar uma carteira geradora de renda ou uma carteira de crescimento conservadora, com ativos muito seguros, né, que eu nunca vou perder 50%, 30% do meu capital e vou garantir uma rentabilidade para o resto da minha vida, talvez, que seja interessante. E aí, a gente chega aqui no final, né? A gente tem uma avaliação da palestra, que a gente sempre agradece quem quiser, basta escanear esse QR Code, vocês vão cair no WhatsApp da Rio Claro, que lá vocês vai ter responder algumas perguntas e a gente pode entrar em contato, lembrando que a gente tem uma parceria com a Magis, né, que a gente tem dado 30% de desconto no planejamento financeiro. Como funciona o nosso trabalho, né? A gente como gestora de investimentos não é ligado a nenhuma instituição financeira, não ganha comissões para vender produtos, a gente trabalha única e exclusivamente com carteira administrada, em que você sabe exatamente quanto que você está pagando, você recebe de volta todas as comissões que seriam distribuídas dentro do mercado financeiro para você, e tem alguém que trabalha só para você, alinhado com você, sem conflitos de interesses, com o único interesse de te deixar mais tranquilo e trabalhar e o seu patrimônio da melhor forma possível para que você tenha o melhor resultado possível de acordo com o seu planejamento financeiro, com seus objetivos. E sempre o trabalho começa com isso aqui dentro da Rio Claro. Então, a gente vai sentar e entender quem é cada pessoa, cada família, os seus objetivos, aonde você quer chegar, para que serve o dinheiro que você está investindo, para depois olhar para o mercado financeiro e montar a melhor carteira possível. E com a gestão é muito mais fácil, né? Você tem uma equipe de profissionais que está cuidando da sua carteira a todo tempo. Muito obrigado a todos que assistirem aqui. A palestra vai ficar gravada na Magis e agradeço a todo mundo que participou e espero que estejam presentes aqui nas próximas vezes para a gente poder cada vez mais se aprofundar, né? Me deixo à disposição, assim como toda a equipe da Rio Claro, para tudo que vocês precisarem na Magis, nessa parte financeira, tanto para eventos, para tirar dúvidas, para cursos. A gente é uma parceria que a gente já tem há algum tempo e que tem certeza tem rendido bons frutos para os dois lados. Muito obrigado mais uma vez.